Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos resolver algumas questões sobre fonema, né? Um tema aí bastante cobrado, mas que gera dúvida entre os estudantes. Então vamos lá para a primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o número de letras e fonemas da palavra capacidade. Antes de tudo, você tem que lembrar que o fonema tem relação com o som que as letras emitem quando a gente fala, né? Então, a palavra capacidade, ela tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 letras. Então, a gente já elimina o item D e o item E, tá? E agora vamos lá, ó, capacidade. Quando a gente fala a palavra capacidade, o som que é emitido é igual ao som da letra capacidade. Você escuta todas as letras quando você pronuncia, tá? Então, aqui, o número de letras é igual ao número de fonemas. O C também poderia ser ouvido, né, como um K, né? Capacidade, certo? Que o restante seria igual, capacidade. Então, o gabarito aqui é o item B. Coincidiu do número de letras ser igual ao número de fonemas, mas tem palavras que o número de fonemas pode ser maior ou menor que o número de letras. A gente vai ver isso no decorrer das próximas questões. Próxima questão, ó. Quantos fonemas tem a palavra melhoramentos? 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui não perguntou quantas letras, né? Apenas quantos fonemas. Então, vamos aqui contar quantos fonemas tem a palavra melhoramentos. Para resolver essa questão, nós precisamos ter em mente aqui os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Geralmente, os dígrafos vocálicos são os que causam mais dúvida, né, entre os estudantes, mas vamos resolver as questões aqui e vocês vão entender. Olha só. Na palavra melhoramentos, aqui eu tenho o LH, que é um dígrafo consonantal, e tenho esse N com esse T, e aqui é que gera uma dúvida, ó, nessas três letras. Por quê? Muita gente acha que esse N junto com esse T formam um encontro consonantal, tá? Aqui não é um encontro consonantal. Por quê? Porque esse N, ele está nasalizando essa vogal E. É como se a palavra fosse escrita dessa forma. Aí o LH, né, um só, melhoramentos, certo? Então, cuidado. No dígrafo vocálico, o M ou N, quando ele tem a função de nasalizar a vogal anterior, ele não deixa que esse N junto com a próxima letra forme um encontro consonantal, e sim um dígrafo vocálico. Então, aqui, quantos fonemas nós temos? Ó, 1, 2, o LH é um só, né? Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nosso gabarito é a letra C, 11 fonemas. Vamos para mais uma questão. Ó. Qual alternativa apresenta a palavra com o mesmo número de fonemas e letras? Aqui quer saber as duas coisas. Então, nós temos o item A, trator, o B, carroça, o C, ambiente e o D, holofote. Então, vamos analisar aqui, ó. Trator. Trator, quando eu falo a palavra trator, não tenho nenhum dígrafo. Então, eu escuto o som de todas as letras. Trator. Eu vou falar e o som vai ser o mesmo do que eu escrevo, tá? Então, fonemas e letras aqui são iguais. Nosso gabarito já é o item A, mas vamos ver as outras, ó. Carroça. Carroça, eu tenho um dígrafo. Então, é escrito assim, carroça, com 2 R's, né? Mas quando eu vou pronunciar, aqui é como se fosse uma única letra, carroça, tá? Então, se eu tenho aqui um dígrafo consonantal, né, o RR, o número de letras vai ser diferente do número de fonemas. No item C, ambiente. Ambiente, cuidado, ó, porque eu tenho aquela situação do M e do N, né, após uma vogal e antes de uma consoante. É o que acontece? As pessoas acham que esse B e esse T aqui vão formar um encontro consonantal, tá? Mas atenção, esse M, a função dele é nasalizar o A, e esse N, a função dele é nasalizar o E. É como se eu escrevesse assim, certo? Então, cuidado para não confundir isso aqui. Então, o item C também é diferente o número de letras e fonemas. E o item D, nós temos aqui um H. O H, ele não tem som próprio, né? Então, é como se eu escrevesse O, Ló, Fote. Então, o Hzinho aqui, ó, ele não tem som próprio, é como se fosse o som apenas do O. Então, também aqui o número de letras e fonemas é diferente.
Então, ó, quando você for resolver outras questões, você já fica atento. Se tem dígrafo na palavra, né? Ó, se tem dígrafo consonantal, se tem dígrafo vocálico, se tem H, então é diferente o número de letras e fonemas, tá? Então, se você já está craque no assunto de fonema, quando você olha para essa questão, você nem perde tempo analisando um por um. Viu que tem dígrafo? Já sabe que está diferente. Viu que tem dígrafo vocálico? Já sabe que está diferente, certo? Então, tá aí o item A, nosso gabarito. Vamos fazer mais uma questão aqui para a gente reforçar esse conteúdo. Próxima questão, ó. Assinale a alternativa que apresenta o número de letras e fonemas da palavra hábito. Então, aqui a gente viu que tem um H, já sabe que é diferente o número de letras e fonemas, tá? Então, quantas letras tem? 6 letras, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, super tranquilo, ó. O gabarito C, porque as outras aqui diz que tem 5 e aqui 7. Então, só pode ser o item C, né? A questão aqui nem complicou. E o número de fonemas, a gente viu que o H não tem som, é como se escrevesse apenas com o A, né? Começando do A, então 5 fonemas, questão bem tranquila. Na próxima questão, vamos assinalar a alternativa cuja palavra apresenta o mesmo número de letras e de fonemas que a palavra historiador. Então, aqui a gente viu que tem um H, já sabemos que não é o mesmo número de letras e fonemas, né? Então, vamos lá, o historiador. Historiador. Então, nós temos 6, 8, 11 letras e 10 fonemas, né? Pois aqui o H, ele não conta. A gente começa como se fosse aqui do I, né? E as outras, ó, nós não temos nenhum dígrafo, né? Então, as outras emitem o som normalmente. Vamos analisar, então, aqui as opções, ó. O item A, vou colocar logo aqui a quantidade de letras, ó. Viabilidade tem 11 letras, territórios também, patrimônios também. Agora, esconderijos tem 12 letras. Essa letra D aqui a gente já pode descartar, né? Porque nós queremos um que tem, ó, 11 letras e 10 fonemas, tá? Vamos agora contar os fonemas, ó. Viabilidade não tem H, não tem dígrafo consonantal, não tem dígrafo vocálico. Então, tem o mesmo número de fonemas, 11 fonemas. Todas as letras aqui emitem som próprio, tá? Viabilidade você escuta do mesmo jeito que escreve. Agora, o B, territórios. Aqui nós temos um dígrafo consonantal, o RR. Então, a gente viu que o RR é como se fosse uma única letra, né? Como se fosse um R sozinho. Tem um único som. Então, nós temos aqui 10 fonemas, né? É como se fosse escrito territórios, né? O RR aqui, ó, ele forma um único som, tá? Então, 10 fonemas. O item B é o nosso gabarito. A gente está procurando 11 letras e 10 fonemas, como aqui, né, em historiador. Então, aqui já é o nosso gabarito. Mas vamos analisar os outros itens, né? No item C, patrimônios, nós temos aqui, ó, 11 letras e 11 fonemas. Veja que nós temos aqui o M e o N, né? Temos vogais, mas aqui não tem dígrafo vocálico, tá? Porque esse M e esse N não estão nasalizando a vogal anterior, certo? Aqui você escuta o mó, patrimó, você escuta o M e o O e escuta o N e o I, patrimônios. Você vai falar, né? O som vai ser igual à escrita, certo? Fonema e letra são iguais. É diferente quando eu escrevo a palavra ponta. Esse N aqui, ó, nasaliza a vogal anterior. É como se fosse escrito assim, ó, ponta, certo? Se eu escrever tanto dessa forma quanto dessa, você vai entender do mesmo jeito, ponta, tá? Aqui não, ó. Esse M aqui, ele não tá falando assim, ó, patrimônio, patrim, tá? É patrimônio. Ele não tá nasalizando a vogal I, tá bom? Cuidado para você não confundir. É nessa questão do dígrafo vocálico que muita gente se confunde, porque não consegue entender quando é que o M e o N estão nasalizando ou não, certo? E o item D, esse item D a gente já descartou, mas vamos analisar também aqui só para fixar o conteúdo, ó. Esse N aqui, ó, agora sim esse N está nasalizando a vogal O. É como se tivesse esconderijos, assim, ó, esconderijos, tá? Então, ó, aqui se a gente for contar os fonemas, vai dar, ó, 1, 2, 3, aqui conta como um só, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui tem 11 fonemas, tá? Então,
gabarito aí, de fato, é o item B. Vamos resolver mais uma questão para a gente entender melhor aí esse assunto. Próxima palavra aqui, ó, convencionais. Observe que todas as questões que eu estou mostrando são de 2023, tá? Então, são questões bem recentes. Então, vamos aqui, ó. Convencionais tem quantos fonemas, né? Aqui não perguntou as letras, só os fonemas. Então, quantos sons aqui são emitidos, ó? Convencionais. Quando eu falo convencionais, é como se eu falasse da seguinte forma. Convencionais. Certo? Então, aqui eu tenho dois dígrafos vocálicos, tá? Aí, cuidado, porque esse N aqui, ó, não está nasalizando esse O, tá? Ele faz parte aqui dessa sílaba da frente, ó. Ele é nas aqui, na, tá? Ele é na. Diferente desse N que forma aqui, ó, o dígrafo vocálico com essa vogal, com O e com E, tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui, que ficou muito escuro. Aqui, ó, esse N, ele forma sílaba aqui com o A, tá? Ele não tá nasalizando esse O anterior. Então, é como se eu escrevesse dessa forma. Convencionais, tá? Você escuta esse N com A, o na, tá? Na. Então, aqui nós temos quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fonemas. Nosso gabarito aqui é o item A. Se você ficar na dúvida, ó, veja só, se esse N aqui estivesse nasalizando esse O, ficaria assim, ó, convencionais. O N iria sumir, convencionais, entendeu? Então, quando você for resolver a questão ficar na dúvida, escreve das duas formas, com o N e sem o N, para ver se tem sentido. Veja que, se você tirar o N daqui e colocar o tio no O, a palavra fica errada, fica convencionais, certo? Vamos resolver mais uma questão sobre fonema, porém agora a gente não vai tratar de dígrafo, como a gente viu, né? Dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. O assunto agora é dífono, tá? Ó, a única alternativa que apresenta a palavra cuja letra X possui mais de um fonema. A gente viu nas questões anteriores que duas letras representavam um som. Agora é o inverso, é uma letra que tem dois sons, tá? Então, a gente vai procurar aqui um dífono nessas alternativas. Então, vejamos aqui, ó. A gente vai procurar, né, a letra X com dois sons. No item A, complexa, esse X, ó, quando você pronuncia complexa, o X, ele tem som de KS. É como se você escrevesse com, né, porque esse M, ó, nasaliza o O com complexa. Então, o X tem dois sons. Aqui, ó, tá no lugar do X, complexa, tá? Então, aqui é o nosso gabarito. A letra X tem mais de um fonema, tem um som de KS, duas letras em uma só, certo? Extremidade é como se você escrevesse esse X aqui com som de S. Então, é um único som, extremidade. No item C, exame, esse X aqui, ele tem som de Z, né? O exame. Então, só tem um fonema também nesse X. Esse X aqui, ó, tem som de S, também é um único som. E experiência, esse X tem som de S também, tá? Experiência. Então, outro exemplo aqui, ó, quando você escreve a palavra táxi, é com X. Mas se você for escrever do jeito que você fala, que pronuncia, vai escrever como? Assim, ó, táxi. Táxi. Então, esse KS aqui tem som de X. Então, aqui nós temos o quê? Um dífono, tá? Então, não confunde dígrafo com dífono. Um som, né? Uma letra com dois sons, dífono. Deixa eu colocar aqui. Uma letra com dois sons é o dífono. E o dígrafo é o inverso. São duas letras com um único som, tá? Cuidado para não confundir isso aqui. Vamos resolver aqui mais uma questão sobre dífono, ó. Uma letra com dois sons, tá? Então, qual alternativa tem um dífono? China. China, nós temos dígrafo. Cuidado, tá? A gente quer dífono. Então, dígrafo, aqui são duas letras com um único som, é o inverso. É como se eu escrevesse China. Então, aqui, dígrafo. Impacto. Impacto é como se eu escrevesse in, né? Ó, esse M nasaliza a vogal in, pa, que,
Aqui nós também não temos dífono, e sim dígrafo. Hídricas, nós temos o H, é como se escrevesse apenas com o I, hídricas. E o nosso gabarito é o item D, fluxo, pois fluxo é como se a gente escrevesse assim, flu-que-sou, né? Ó, o X com sonzinho aqui de KS. Então, aqui nós temos um dífono, certo? Então, veja como essa questão é simples, né? Uma questão bem direta, não tem um enunciado enorme, só quer saber o dífono. Questão básica. Só que muita gente fez o quê? Marcou o item A, porque confundiu dífono e dígrafo. Então, cuidado, tá? O dífono é quando uma letra tem dois sons. Não esquece isso, para você não errar questões simples como essa, tá bom? Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço!